Associação de Jovens Diabéticos de Portugal, bem-vindos ao nosso jornal. Vamos falar hoje um bocadinho sobre a vossa associação, sobre a diabetes, obviamente, que é muito importante, e acima de tudo também qual é o vosso trabalho e que medidas vocês têm, ou que projetos vocês têm a correr para, ao fim e ao cabo, ajudar os diabéticos, neste caso, os jovens diabéticos. Começar, se Pode ser. calhar, por a história da associação. Portanto, a história da associação começou à volta de 30 anos, mais ou menos, e foi iniciado por uma médica chamada Sílvia, que decidiu que faria sentido haver uma associação de, portanto, jovens diabéticos, que neste caso diabéticos tipo 1, em que é uma doença muito menos comum do que, portanto, a diabetes tipo 2, que há muitos casos em Portugal, e que na altura não era comum muitos jovens terem esta doença, não é? E, portanto, ela achou necessário haver uma associação em que estas crianças sentissem que há mais pessoas como elas, que está tudo bem em ser diabético e há mais pessoas como elas, portanto, e que não há limites para o que uma pessoa diabética é capaz de fazer, que basicamente é o nosso lema, a diabetes não nos limita. E, portanto, a partir daí começou a haver esta associação, começou a crescer e começou a tomar também as dimensões em que começámos a aparecer na televisão e a desmistificar o que é ser diabético. Ahm, No fundo, a nossa principal missão, digamos assim, é desmistificar a diabetes tipo 1 enquanto doença limitadora. Porque, principalmente há 30 anos, quando a associação foi formada, a diabetes era vista com um estigma muito grande, que era limitador, que não se pode comer X e Y, não se pode fazer exercício e que a nossa vida era limitada, ou pelo menos assim se pensava, e a nossa missão principal é desmistificar isto e os nossos projetos, iniciativas e eventos e tudo isso reúnem jovens de forma a tanto mostrar aos jovens, como aos pais, como a todas as pessoas envolvidas na vida destas pessoas jovens com diabetes, mas também à comunidade em geral, que nós fazemos sim exercício físico, que nós somos sim atletas, que nós podemos sim comer tudo. Portanto, este grupo de pessoas junta-se não só para se ajudar uns aos outros, mas também a nossa visibilidade e a proporção que nós já temos hoje em dia permite-nos também ter aqui um papel quase que educativo e social associado para desmistificar este tema, que pronto, enfim, ainda é um estigma, mas comparado com o início já está muito melhor. Muito bem, vamos, ser a altura ideal para falar um pouco o que é ter diabetes tipo 1 e tipo 2 já agora também, temos essa diferença. Portanto, a principal diferença aqui é que a diabetes tipo 2, que é aquela que é mais conhecida socialmente, tem muito a ver com estilo de vida, com obesidade, com alimentação, etc. E também tem todo um fator genético associado, não nos esqueçamos disso. E a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, ou seja, nada a ver com alimentação, nada a ver com estilo de vida, é uma doença autoimune que, no fundo, nós temos um órgão no nosso corpo que é o pâncreas, que produz uma proteína que é a insulina, e a insulina permite que aquilo que nós ingerimos, que é transformado em energia, é como que uma chave para essa energia entrar dentro das nossas células. E o que acontece em pessoas como nós é esta chave que é a insulina não é produzida porque o nosso sistema imunitário mata as células que, produzem que insulina. produzem insulina. Porquê? Não sabemos ainda. O sistema imunitário fica confuso, mata estas células e esta produção não acontece. Então nós, na sua essência, temos de fazê-lo de forma artificial. Portanto, E o claro que pâncreas é a fábrica que acaba por ter Exatamente. insulina que... sim, ou seja, o pâncreas tem outras funções no nosso corpo e no nosso sistema digestivo, ele está lá e ele funciona, mas estas células que se chamam células beta são constantemente destruídas pelo sistema imunitário. Até ao ponto em que para de haver a produção total de insulina, e sendo Exatamente, assim, nós temos que administrar artificialmente com seringas ou bombas de insulina que nos é dado pelo Estado. exatamente. O Para tipo 1 pessoas geralmente com... é associado a idades mais precoces. Sim, sim, a diabetes tipo 1 normalmente surge em idades mais precoces, por Isto exemplo, porquê? Ainda no não, meu caso, eu fui diagnosticada com 2 anos,
Portanto, este estigma de que tem a ver com alimentação e exercício físico, uma pessoa com 2 anos ainda nem sequer teve a oportunidade de ter um estilo de vida. E só para completar, na diabetes tipo 2, estas células beta existem, produzem insulina, mas devido a, como eu já disse, estilo de vida, percentagem de gordura corporal, etc., esta chave não funciona muito bem, então às vezes é preciso, com medicação e com também insulina, É etc. que se chama a tal resistência. Exatamente, Exatamente. resistência à Sim. insulina, ou seja, ela está lá, no nosso caso ela não está de todo. Muito bem. Em 30 anos, aliás, desde que teve 2 anos, com certeza que os tratamentos evoluíram muito, ou não. Sim, sim. De facto, evoluíram. Eu sou diabético há menos tempo, eu fui diagnosticado com 13 anos e nessa altura surgiu um aparelho que é o que nós temos no braço, estes sensores que nos ajudam a medir a glicemia sem termos que picar os dedos, chamam-se Libres. Dão bastante jeito, portanto, aos doentes que têm esta condição e mesmo a atletas que de alto nível ou alto rendimento ajudam a monitorizar a nossa glicémia. O que evita estarmos a massacrar os nossos dedos, que é uma parte muito sensível do nosso corpo, não é? E pronto, faz-nos a vida muito mais fácil. Isso Mas é um lá sensor está. para monitorizar, portanto, a glicemia. Mas para tratamentos, por exemplo, a nível de insulinas, a nível de tratamentos de. Não há cura, pelo menos, o tipo 1 não tem cura. Não, nós queríamos. Mas Já as se fala, já se fala. insulinas têm evoluído muito. Tem. Tem. Portanto, quando eu fui diagnosticada, por exemplo, a única maneira de administrar insulina era com canetas de insulina, que no fundo são injeções, e hoje em dia já existem aparelhos que são bombas de insulina, Eu posso mostrar a minha. que no fundo, em vez de. Pronto, tem um tubo que está ligado ao nosso corpo e em vez Exato. de, cada vez que nós temos de administrar insulina, em vez de nos injetarmos, nós temos uma cânula que está permanentemente na nossa pele e então nós só temos de carregar no botão e administrar a insulina. Sim. É uma mudança na qualidade de vida abismal e hoje em dia até já existem bombas que estão ligadas ao corpo e que têm comandos wireless e etc. Portanto, tanto Sim, a nível de... e que Desculpa. já começam a ter, já começam a reconhecer padrões, por exemplo, Exato. quando pronto, essa bomba verifica que a glicemia está a baixar ou a aumentar, ou administra mais insulina para evitar o levantamento da glicemia, ou reduz a insulina administrada para fazer com que não haja uma hipoglicemia. Isto de forma automática, portanto. Muito bem. Isso quer dizer que o ser diabético não é um atestado de óbito. Portanto, podemos viver até aos anos de idade sem grandes, com os problemas normais, provavelmente com diabetes. Logicamente depende muito da maneira como se Atacamos ataca, o corpo, portanto, o claro. problema e a maneira como controlamos e etc. Depois dá para ser mais ou menos controlado e isso obviamente depois vai condicionar. Mas já não temos não temos já um óbito Não, a não, não, médio não. prazo Não, ou longo prazo declarado. Portanto, Não, não, não. não. agora é Isto foi possível ter uma engraçado. No vida nosso lado normal nós sem temos qualquer tipo. essa gestão. Portanto, continua a ser ainda, obviamente, há pouco disse que não é a questão da comida, mas continua a ser ainda a comida um fator essencial para poderem ter uma glicemia controlada. Portanto, Como tudo, não é? Quer dizer, uma pessoa que tem uma dieta de fast food nunca vai ser saudável como uma pessoa que introduz verduras, que tem uma boa nutrição, não é? É como tudo, nós, apesar de termos esta doença, funcionamos como se fôssemos uma pessoa normal. Nós podemos comer bolo, nós podemos ir ao McDonald's e estragar-nos um pouco, não é? Temos é que ah, combater a comida que estamos a comer com insulina. Mas de qualquer das maneiras, é sempre melhor uma maçã do que um gelado, não é? É Mas sempre isso para melhor qualquer pessoa. Exato, sim, mas de vez em quando também não se pode cortar tudo ao corpo, não é? Portanto, a ideia também é ter um é verdade. equilíbrio. Tudo, Haver um tudo faz equilíbrio. bem com moderação, não é? O Sim, cérebro também a acaba por alimentação também saudável ser que nós guloso. temos de fazer é a alimentação que qualquer pessoa tem de fazer. Nós é que, Sentimos um bocado mais na pele o que é exato, que acontece se não fizermos uma boa alimentação. exato. Por exemplo, agora há um termo que está muito em utilização no mundo da nutrição e das dietas e do que for, que é os picos glicémicos. Há alimentos que têm um índice glicémico mais alto e devem ser evitados para quem quer perder peso, etc, etc. No nosso caso é que nós vemos esse pico glicémico a acontecer porque nós temos de tratar dele manualmente. Mas todas essas Vocês questões de comem, por alimentação, exemplo, açúcar ou uma banana, por exemplo, que tem um índice enorme,
sentem logo, se medirem, sentem logo que há um pico Sim, rápido sim, do sim, sim. que E nós comer temos, papel lá está, integral, que tem um pico glicémico muito mais baixo, portanto, exato. E nós conseguem temos que controlar ter esse pico manualmente, no fundo, a diferença é muito essa. bem. E se a diabetes não for bem controlada, isto com o tempo as coisas podem se complicar, porque existem aqui situações que podem ser Sim, delicadas. sim. É. Vamos passar agora àquela parte em que assustamos um bocadinho as pessoas, porque também temos que o fazer, não é? Não, mas Claro, isto é claro. como tudo, há sempre extremos. Há pessoas que não têm atenção nenhuma à situação em que estão presentes, e claro que há pessoas que levam a diabetes como se fosse, portanto, uma cruzada. Têm que atacar o problema como para ficarem in peg. E as duas causam, assim, distúrbios psicológicos, porque acabam a viver só para a diabetes ou acabam por negligenciar a diabetes, Nem 8 percebe? nem 80. Exato, Exato. sim. Acho que, pelo menos, a minha maneira de lidar com a diabetes é saber que ela está lá, lidar com ela todos os dias, cada vez que se come, mas também não é por causa que tenho diabetes que vou deixar de sair à noite com os meus amigos e beber um copo ou isso, percebe? Tem que haver aqui um controle de vida cotidiana, controlo médico, tem que haver aqui um médio, não se pode estar Quando, aqui. quando planeia uma viagem, por exemplo, tem que levar Sim, insulinas, tem que essa levar história por sensores. acaso é um bocado mais complexa, porque pronto, a insulina ah, é uma droga e transportar assim grandes quantidades, ou pronto, para nós não é grandes quantidades, ou o que nós usamos durante uma semana, ou isso, mas já me aconteceu bastantes vezes ficar na alfândega do aeroporto a explicar o que é que eu tinha, tipo, o que é que eu tinha na minha mala, tipo, os consumíveis, a insulina, já tive que explicar bastantes vezes, mas não é nada que não seja evitável com uma carta feita Sim, pelo há médico. declarações e dá para fazer, é só Dá, um dá bocadinho para mais de fazer. logística. Muito bem. Limitações a nível de desporto, por exemplo, existem? Não, Não, claro que, lá está. Como nós temos de fazer esta monitorização manual, não dá para simplesmente eu agora decidir que vou correr uma meia maratona sem me preparar e sem aprender a lidar. Ou seja, uma pessoa que vai fazer desporto não tem, por exemplo, de saber como é que está a glicémia para saber se tem de corrigir, se tem de fazer mais, se tem de fazer para cima. Nós temos de ter um bocadinho mais de atenção e monitorização, mas é tudo uma questão de aprender a lidar e aprender a arranjar mecanismos para conseguir fazer sem problemas, mas nós podemos fazer tudo. Muito bem. Fala-se muito nas hiperglicémias que não têm grandes reflexos na pessoa, embora possa vestir cedo e vontade de urinar. Aqui algumas dicas que as pessoas vão se apercebendo de que algo está errado. Mas a hipo é mais complicada, porque a hipo deixa-nos num estado sem energia sim, Exato. de e é facto, perigoso. polissémias são um bocado mais perigosas, no sentido em que trazem consequências se não forem atendidas rapidamente. Hipoglicémias são contornáveis, mas acho que é a única parte em que ser diabético é mais difícil, porque em caso de não haver esse controle, é possível entrarmos em comas diabéticos e ter convulsões, coisas não muito E agradáveis, não pode é? haver um engano na aplicação da insulina, pode haver Ou alguma mesmo, Ou ou mesmo esforço só, físico, o que exato, for. exato, uma um pessoa esforço físico cansada, adicional que não. exato, A uma pessoa, hipoglicemia tem consequências mais imediatas do que a hiperglicemia. sim, mas ambas são perigosas, só que uma é a curto prazo e a outra é a longo prazo. Menos assintomática, né? Portanto, tem menos. Também, também. A hiper provoca, depois são os efeitos a longo prazo, porque são depois as tais Exato, fisioterapia, quando as pessoas falam em cortar dedos dos pés, isso não é bem assim, mas fala-se em doenças dos nervos periféricos, e isso pode levar, portanto, é, Mas é uma questão mais a longo prazo e mais de permanência, enquanto a hipoglicemia pode tornar-se num cenário grave em 15 minutos. É se grande não for diferença. atacado, é ter que consumir açúcar, ou pelo menos algo tem doce açúcar, para que glucose, energia rápida, energia açúcares rápida. rápidos. Em Portugal, temos ideia de quantos diabéticos tipo 1 temos? Acho que são por volta de 27 a 30 mil, tenho ideia. Jovens ou Não, não todo, não todo. Jovens não sei e, precisar, e mas tipo acho que no 2? todo, E tipo 2? tipo 2 já são muitos mais. Mas também tem a ver com as gerações, não é? As gerações, portanto, dos nossos avós,
a alimentação era diferente, o conhecimento não era tão, pronto, não era tão favorecido, não é? As pessoas não tinham noção do que andavam a comer e do que é que isso implicava nos seus corpos. Mas sim, há muitos mais. Acho que temos à volta de 500.000 de diabéticos tipo 2 em Portugal. Esta falta de conhecimento que havia antigamente, e só que agora, mesmo as pessoas mais velhas, mesmo E, agora, estando num tomam. país envelhecido, logicamente vai haver mais pessoas com diabetes tipo 2 do que tipo 1, não é? Claro, Lógico. o tipo 2 e vemos muita gente com tipo 2 geralmente tomam um comprimido. Eu tenho pessoas na família que são tipo 2 tomam um comprimido e pronto, e comem, bebem normal, Lá está, para sem nenhum combater a stress. tal Quer dizer, não percebem diferença. muito bem que não é só tomar comprimido, portanto, tem que haver também que alguma cautela, porque o tipo 2 também não pode comer à vontade, não é? Claro, É claro que o tipo 2 tem um bocadinho mais de liberdade que o tipo 1, uso eu, mas não pode só tomar um comprimido e depois comer o que lhe apetecer, não é? Sim, quero dizer, os comprimidos é só uma maneira mais fácil de lidar com o O tipo problema, 2 será porque, metformina, exatamente, será o comprimido alvo do tipo 2, portanto, são aquela exato, sim, sim, metformina sim. será o grande salvador do tipo 2. O tipo 1, aliás, o tipo 2, lá está, é o comprimido por dia como se fosse uma pessoa hipertensa ou como se fosse uma pessoa que tivesse, por exemplo, ácido úrico, toma o comprimido por dia para controlar e as pessoas, a diabetes quase que lhe passa ao lado. O Uhum. tipo 1 não, o tipo 1 já tem implicações muito mais graves, já tem insulina, e aí já quase que é necessário, enfim, haver aqui uma É mudança uma questão estrutural de vida. constante, 24 horas por dia, A não. pessoa sim, não não é como se morre. nós pudéssemos fazer uma pausa no que é ser Sim, diabético, fazer o que nós temos a fazer e voltar, pois é, se não sou diabético tipo 1 e volta-se. Não, isto é uma coisa que fica connosco e O tem que tipo se aceitar 1, porque senão é uma coisa muito mais o difícil de tipo lidar. 1, se não dá insulina, portanto, se não dá insulina, morre mesmo, literalmente. Portanto, ao final de algum tempo, atinge determinado tipo de grau de glicemia no corpo que começa a entrar em exato. descompensação, não é? Exatamente, exatamente. Compensação. É muito Exato. complicado. Em termos da vossa associação, eu sei que tem aqui tem algumas férias, tem aqui uma série de coisas que vocês fazem. Como é que isto funciona? Como é que vocês chegam antes de mais nada, chegam aos diabetes tipo 1, aos jovens? Como é que vocês os convidam para serem vossos associados? Como é que isto funciona? Portanto, nós temos projetos que já fazem parte da nossa associação há muitos anos, então, por exemplo, a nossa colónia de férias, que acontece todos os anos, nós já temos participantes que participam todos os anos e depois, entretanto, ficam crescidos e já são monitores, que é o nosso caso. Portanto, isto é uma questão dos nossos projetos muito geracional e há sempre pessoas que vão passando o testemunho e vamos angariando pessoas mais novas que se juntam a nós e vamos sempre construindo os nossos projetos desta maneira. Por outro lado, temos outros projetos, como por exemplo a JDP nas escolas, em que vamos a escolas, principalmente escolas primárias, a dar formação a professores, a funcionários, aos colegas de crianças que tenham diabetes tipo 1. Normalmente somos convidados ou pelos pais ou pela própria escola, e isto também faz com que, por exemplo, se houver mais 3 miúdos diabéticos nesta escola que vêm a esta palestra, depois se calhar vêm contactar-nos e vêm fazer parte da nossa associação. Nós temos várias plataformas de comunicação social, temos o nosso site, as nossas redes sociais, o que for, e é muito aí que nós vamos buscar novos participantes que depois participam numa das nossas atividades e depois participam nas outras e depois já fazem parte deste ciclo geracional que, enfim, que já acontece há muito tempo. Vou ter aqui um projeto que é caminhar com a diabetes. Querem-me explicar um bocadinho o que é isto? Eu estou agora a abrir aqui o link. Caminhar com a diabetes. São caminhadas que nós fazemos uma vez por mês, que, como o nome indica, fazemos uma caminhada de X quilómetros com X grau de dificuldade, juntamos um grupo grande de pessoas e conversamos sobre mecanismos, sobre dificuldades, sobre frustrações, Experiências. experiências, exatamente. Comunicamos, é como se fosse uma comunidade, percebe? Exato. Nós na verdade somos uma comunidade que se ajuda bastante entre nós, não é? E as caminhadas é como se fosse assim um contacto, porque todos temos uma vida, todos trabalhamos, todos temos uma rotina e pelo menos uma vez por mês somos capazes de nos encontrar e apanhar um bocadinho do que é que se passa com cada um, a perceber como é que aquela pessoa está, se está um bocadinho mais em baixo, já está a começar a recuperar, se está a lidar melhor com a sua diabetes, como é que tem dado o controlo, e é uma oportunidade para os pais destas crianças também partilharem experiências, porque pá,
não é muito comum haver um diabético na família e não há um livro para os pais diabéticos irem ver o que é suposto fazer e não fazer. Isto aqui portanto, é como eu estava a dizer, é uma comunidade que se ajuda bastante. Por exemplo, quando eu Portanto, entrei na JTP em 2016, os meus pais adoraram porque conseguiam comunicar com pais que se relacionavam com o problema, percebe? E conseguiram partilhar experiências. A minha mãe ganhou mais umas horas de sono porque ela estava sempre a levantar-se à meia da noite a ver se eu não estava a entrar em hipoglicemia, coisas assim. É uma maneira de partilha de experiências, diria. como é que se recebe um diagnóstico de diabetes tipo 1 ou tipo 2 também? Eh, por parte de quem o recebe, por parte também, obviamente, dos pais, não é? É muito complicado. Epá, eu posso falar por mim, acho que Eu pronto, não tu me não te lembro. lembras, não é? Eu, quando recebi este diagnóstico, Tinhas 13 anos, não é? tinha 13 anos, exatamente. Foi no Hospital da Estefânia. Eu fiquei o mês de julho ou agosto, já não me recordo bem. Lembro-me que foi na altura do Europeu. Foi uma semana após Portugal ter ganho o Europeu. Só me lembro disto. Mas eu já tinha perdido imenso peso, estava a urinar para aí 10 vezes por dia e estava a emagrecer imenso. Estava de férias com um amigo, voltei para Lisboa. O meu pai achou estranho eu estar tão magro, mas pronto, ele pensou que podia ser um parasita, uma coisa assim parecida. Ahm, Fomos ao hospital, picaram-me o dedo e eu estava com uma hiperglicemia estúpida. Acho que já nem apareceu o valor no aparelho. Portanto, eu já não percebia muito bem o que é que me estava a acontecer à volta. Disseram-me que eu estava com diabetes tipo 1, na primeira fase, que é a lua de mel, em que o meu pâncreas ainda libertava um bocadinho de insulina, mas já não era o suficiente para o que eu, pronto, alimentava, não é? E eu lembro-me do meu pai e a minha mãe entrarem meio com um choque. Eles ficaram, pronto, de coração partido, obviamente, porque quem é que quer ver o seu filho diagnosticado com uma doença autoimune, não é? Mas, pá, não sei se era por causa da minha inocência ou não, mas eu fiquei um bocado sem saber o que é que aquilo significava, porque não me explicaram, só começaram a tratar, pronto, o problema, que era tentar reduzir a minha glicemia e tentar eliminar as minhas cetónias, não é? Você estavas com o quê? Potássios, cloros, tudo Estava descontrolado. com potássio e com sódio, já não me lembro bem qual é que era o resto do tratamento, É mas a eu lembro chamada que... descompensação diabética, portanto. Exato, exato. Foi um bocado doloroso. Aquilo, o que estava intravenoso estava-me a magoar imenso, mas não, olha, sinceramente não tenho muitas recordações. Lembro-me que começaram-me a ensinar o que era ser diabético, quais é que eram os procedimentos, como é que eu tinha que fazer as contas para cada vez que comia, contas de hidratos de carbono para porções, que é a maneira europeia de controle de diabetes. Mas para mim não foi bastante fácil, mas adaptei-me bem ao que era ser diabético. Para os meus pais é que foi um bocado mais difícil, mas uma coisa que ajudou, portanto, foi a comunidade que eu estava-lhe a falar agora, da AJTP, falar com os outros pais, para perceber que eu não era o único, não era o porque o meu filho. Isto também acontece a outros pais, não é? E pouco a pouco Esta é foi-se uma pergunta que eles ainda fazem, não normal. é? Porque é o meu filho. Ainda não se sabe o É porquê. uma pergunta, é uma pergunta que eu tenho ouvido Ainda sempre, não se sabe o porquê, não cada é? vez. Exato, é o porque o meu filho. Isto não é o porque o meu filho, é uma coisa que acontece, não é? Acho que não se deve pensar muito nisso, o que se deve pensar mais é como é que nós podemos tornar isto uma rotina de vida normal agora. E conseguiste Sim, ter alguma sim, estabilidade diria que sim, diria que até me estou assim bastante bem, acho que sim. com umas hiperglicémias, com umas hipoglicémias, é normal, portanto, tá. Isso vai fazer parte sempre da minha vida e, portanto, quem é diabético é impossível num ano não haver uma hipoglicemia ou hiperglicemia. Mesmo quando se fica doente, fica-se com hiperglicémias ou mesmo se virmos assim dois ou três lances de escadas e estejamos com um bocadinho menos de sono, uma hipoglicemia é inevitável. Que é assim, o nosso organismo é assim, não dá para dar a volta a pronto, estas nuances, não é? E E tem que se adaptar. a cura tão cedo não está à vista ou existem já algumas. Fala só Ouça, noutras eu tenho plantas ouvido de... falar de qualquer coisa relacionada com a cura na China. Não sei bem como é que eles estão a fazer isso,
mas já se fala bastante de umas farmacêuticas chinesas a curarem pessoas. Tipo um. Agora, se é verdade ou mentira, fica a cabo do Mas neste espectador. momento a ciência está muito mais a apostar em maneiras de tratamento ser mais fácil e de melhorar o dia a dia do que propriamente a cura, porque, como eu disse, é uma doença autoimune que não se sabe muito bem de onde vem. As doenças autoimunes são ainda um estigma Mas se muito conseguir grande. parar o mecanismo que faz com que o nosso sistema imunitário ataque, não é? Exato, exato, porque também não se pode diminuir o sistema imunitário, porque senão ficamos doentes com outra Pois. coisa qualquer, porque não temos sistema imunitário. Portanto, Dizem a que aposta uma da das curas ciência. seria mesmo eliminar o sistema imunitário, eliminá-lo e reestruturá-lo de novo. Ok, obviamente que isso é Pois, muito mas depois saímos perigoso. à rua, apanhamos uma constipação e morremos. Pois, é muito perigoso, exatamente, exatamente. Exato, não me parece uma ideia muito inteligente. Não sei, vamos ver o que é que a ciência nos diz. Há muita gente que diz que, portanto, a nova cura vai ser o termo stem cells, que é, portanto, aquelas células que não estão designadas a Terminais. nada ainda. Terminais. Exato. Dizem que isso pode ser um caminho para reconstruir as células beta e torná-las um bocado mais imunes ao nosso próprio sistema imunitário. Mas quem sabe, ainda não há nada definido, ainda não há nada claro. Na vossa juventude ainda esperam que haja uma revolução um dia destes ou Na não? minha juventude não diria, provavelmente na nossa vida adulta, porque cada ano há uma coisa nova, cada ano há uma cura nova para uma doença que era incurável há uns anos atrás. Não é uma coisa que nós estamos muito preocupados, porque, portanto, isto é a Mas nossa vocês vida, não é? seguem as notícias, vocês Exato, seguem os fóruns internacionais das pesquisas farmacêuticas e das. Porque se nós fizermos uma pesquisa no Google, a nível pelo menos mais inglês, não é? Nós vamos ver que existem um conjunto de terapêuticas e novos procedimentos que neste momento estão em avaliação, estão em testes, e com datas para daqui a 2, 3, 4, 5, 6, 10, 8 anos, não é? Saírem, que são potenciais exato. Olha, a curas, não é? verdade é que cada vez há mais diabéticos tipo 1, não se sabe o motivo, mas cada vez há mais diabéticos tipo 1. Claro que tem a ver com o aumento da população, mas não é uma coisa par, não é uma coisa que anda de mão dada, percebe? Tem havido cada vez mais casos de diabetes tipo 1 e com mais aparecimentos deste tipo de coisas, deste tipo de doenças, vai havendo mais procura das respostas, claro, não é? Mas portanto, vamos ver o que é que o futuro nos aguarda. Nós vamos continuar a viver a nossa vida, vamos continuar a seguir a nossa rotina. Se houver uma cura, melhor. Se não, continuamos a ver a nossa vida como vivemos agora, percebe? Muito bem. O que é que diriam a um jovem que contraia a diabetes tipo 1? Ou tipo 2, neste caso. Eu diria que não estás sozinho, há mais como tu. Esta doença não nos limita. Eu estou a preparar-me agora para uma competição de boxe, já fiz, tenho curso de mergulho, já fiz salto de paraquedas, já fiz tudo o que esta vida tem para oferecer, basicamente. Não nos para, não nos limita e há que nos adaptarmos ao que nós temos. Nós, se ganharmos esta doença é por algum motivo e é porque somos capazes de lidar com ela. Muito obrigado pela vossa participação. Com Obrigada a certeza. nós. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Vamos ver-nos seguramente mais vezes no futuro. Boa sorte. Muito Obrigada. obrigado.